Olá, amigos e irmãos, povo de Deus, que Deus abençoe você, sua família, sua casa. Aqui é seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, diretamente aqui do ministério, edificando vidas pela palavra de Deus. Você que entrou hoje, está vendo hoje nosso canal, seja todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. E você que já está curtindo já o nosso canal, que o Senhor possa abençoar mais e mais a sua vida e também a sua família. Olha, o que estão fazendo dentro das nossas igrejas, o que estão praticando dentro dos templos, é algo muito sério, é muito importante isso que eu vou falar para você neste vídeo. É algo que realmente é lastimável, é algo que não poderia estar acontecendo, mas acontece que está acontecendo dentro dos templos, não somente aqui do Brasil, mas também em outros países também. Coisas absurdas, coisa horrenda, coisas que não agradam o coração do nosso Deus. Olha, uma pastora chamada Thalita Pereira, juntamente com seu marido, Arthur também Pereira, eles fizeram um culto intitulado O Culto do Beijo. E isso caiu nas redes sociais. Muitas pessoas já estão vendo esse vídeo e está dando uma polêmica no nosso meio, no meio evangélico, né? Está dando uma polêmica, por quê? Porque eles intitularam o culto como o culto do beijo, o culto love, né? Aonde eles chamaram os casais que estavam com problema sentimental, casais que estavam passando por dificuldade na vida amorosa e também na vida íntima, e chamaram para participar deste culto que eles realizaram. E ali no meio do culto, ouviram a palavra através do pastor e da pastora, e ali a mensagem foi pregada. Até aí tudo bem, estava correndo tudo perfeitamente bem, o ensinamento foi implantado, foi ensinado, mas aí chegou um dado momento deste culto do beijo, que aí alguém disse, coloca um cronômetro lá na tela, né, no telão, e aí os casais vão dançar uma música romântica, e ali durante 1 minuto os casais têm que ficar se beijando. Então foi uma beijação terrível, foi de repente aquela coisa que você sabe que é intimidade somente do casal, e aquilo foi exposto para todo mundo, e isso caiu na web, e está dando uma polêmica terrível isso. Por quê? Porque não houve sabedoria da parte dos líderes dessa igreja, a igreja do amor. Eu sei que é muito importante orar pelos casais, eu também sei que é muito importante fazer um culto, uma reunião sentimental. Eu mesmo já fiz um culto sentimental, mas não teve essa pouca vergonha que está tendo neste culto. Imagine uma coisa que é uma intimidade do casal, o pastor, a pastora, os presidentes, né, da igreja, os responsáveis da igreja, começaram a permitir que entrasse esse tipo de situação na igreja. Olha, a Bíblia fala que existe a intimidade entre o homem e a mulher. E essa intimidade, já está dizendo intimidade, é algo particular, né? Se a pessoa, de repente, deseja beijar o seu marido, namorar o seu marido, ter relação íntima com o seu marido ou com a sua esposa, que ele venha ter num lugar particular, num lugar reservado, na sua casa, ou aluga, de repente, uma pousada, né? E eles vão para uma pousada. Se fosse um encontro de casal, cada um no seu quarto, tudo bem, mas isso foi dentro do templo, dentro da igreja, e é isso que está causando muita polêmica, e muitos pastores e líderes se pronunciaram sobre essa situação. E eu também tenho meu posicionamento sobre isso. Eu acho que até o culto em si para poder unir mais os casais, para poder os casais ter uma vida sentimental, íntima, de repente saudável, é até bom isso, mas acontece que fazer isso dentro da casa de Deus, uma beijação só,
E olha que não foi somente pessoas que estavam com o marido e com a mulher, mas foi também alguns jovens, algumas moças, alguns rapazes que nem casado ainda é. O que acontece? E ficaram vendo aquela cena ali. E você imagina aonde é um lugar de adoração, um lugar de louvar a Deus, um lugar de glorificar o nome do Senhor. De repente começa essa beijação, homem, né? De repente já sentindo aquele prazer, né? Por que não dizer, me perdoe pela colocação, né? Com a barraca já armada. Então é muito ruim isso para uma igreja, para o ministério. Como eu já disse, eu também já fiz culto sentimental, mas o máximo que teve foi um beijo na testa do marido e um beijo na testa da esposa. Porque depois dali para frente, ao sair do culto, ao sair do ambiente, né, espiritual, do ambiente ali de santidade, um ambiente de adoração, eles vão para suas casas e ali eles vão praticar as suas relações sexuais, porque já está dizendo, é algo íntimo, não precisa ninguém saber, não precisa de repente ficar exposto e nem mesmo exposto pelas redes sociais. Então isso foi uma vergonha e eu quero falar isso acerca da luz da Bíblia, através da luz da Bíblia. Presta bem atenção, meu amado irmão, que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina aqui no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 11 até o 26, diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. Olha, a igreja, o templo, é chamado casa de oração. É ali que a pessoa vai orar, é ali que a pessoa senta no banco, né, para poder ouvir a pregação, ou numa poltrona acolchoada, enfim. As pessoas saem da sua casa e vai até o local de adoração, porque a Bíblia está dizendo aqui no livro de Marcos que a casa de Deus, o local de cultuar a Deus, é chamado casa de oração, e não casa de beijo, ou não, nem casa de agarramento, porque isso estamos falando de uma situação que aconteceu aqui no Brasil, né, com pastores, líderes aqui do Brasil. Então, o que acontece mais? Eu particularmente já vi muitas coisas acontecer dentro da igreja, dos ministérios, né? Pessoas colocando, os líderes, entre aspas, colocando funk evangélico ou funk gospel, colocando balada gospel, e ali o jovem dançando, essas peças teatrais que eles fazem por aí. Quantas vezes fui chamado para poder ir para uma igreja, para visitar a igreja, e chegando lá tinha uma peça dessa daí, né? E ali as meninas praticamente nua, pelada. Então muitas vezes para outros pastores, para outros líderes, isso não tem nada a ver. E é por isso que o diabo tem derrotado muitas igrejas e também muitos irmãos. Então isso é um alerta para você que é um líder, isso é um alerta para você que é um servo do Senhor. Olha, isso daí não pode ser feito na casa de Deus. Por quê? Porque com Deus ninguém pode brincar. E tudo que a gente planta, diz a Bíblia, certamente vamos colher. Então, o culto sentimental é até louvável, um culto para poder unir ou unificar mais os casais, aquele casal que está com um problema sentimental ou de ordem, de repente, íntima, que acontece. É bom para que o casal não venha se separar, para que não aconteça, de repente, uma separação no casal, mas tem outros meios e tem outros lugares que a pessoa pode, de repente, fazer também um culto ao ar livre ali, numa fazenda, num sítio, e ficar ali uma semana, somente o esposo e a esposa, né, naquele lugar, e quartos separados para cada um deles. Então ali depois daquela palestra, depois daquele aconselhamento pastoral, aí cada um vai para o seu quarto e ali vão se amar, vão se respeitar, vão beijar um ou outro, porque isso é algo de casal, coisa pessoal do casal. Mas não, meu irmão, dentro da igreja, isso daí está escandalizando o povo de Deus. E está dizendo aqui no livro de Mateus que o próprio Deus está falando: a minha casa é chamada casa de oração. E você se lembra um dia que o próprio Jesus
ele pegou um chicote chamado azorrá e ele entra no templo, porque no templo estavam ali os cambistas, vendendo cabra, ovelha, passarinho, vendendo ali muitas coisas, fazendo a casa de Deus de bagunça, a casa de Deus de comércio. Ele entra no templo e com azorrá ele começa a bater em tudo, expulsa os cambistas, ele abre as jaulas, né, onde está preso os passarinhos, solta os animais, e ele vai dizer, como está dizendo aqui no livro de Marcos, a minha casa é chamada casa de oração. Então, não faça a casa de oração de bagunça, não faça a casa de Deus de comércio, não faça a casa de Deus, né, um lugar de beija-beija, lisa-lisa, passa a mão aqui, passa a mão ali. Isso é muito vergonhoso, isso é muito triste. Olha, e quando eu trago aqui no canal algum vídeo me posicionando sobre essas situações que acontecem, é porque eu quero alertar você que está se convertendo agora, você que é um novo convertido, você que está chegando agora no cristianismo. Olha, não atribua isso a Deus, porque Deus é santo e não se mistura com a imundície desse mundo. Deus, ele é honesto, fiel e verdadeiro, e todos que cometem pecado irão responder pelo seu pecado. Fique firme com Deus, busque a presença de Deus, tenha sinceridade com Deus, procure andar segundo a vontade de Deus. Na realidade, isso é muito triste, mas o mundo está entrando para dentro das nossas igrejas, não somente no Brasil, mas também pelo mundo afora. Então, a Bíblia Sagrada, ela também diz que é impossível que não venha acontecer o escândalo. O escândalo, ele é inevitável, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Olha, o escândalo é inevitável, mas quando fala ai daquele que por ele viu escândalo, esse ai é porque esta pessoa vai pagar um alto preço. Olha, você também se lembra que o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele fez uma festa, ele deu uma grande festa para os comandantes, para os generais do seu exército. Ele chamou as suas concubinas, ele chamou, né, os seus súditos e deu uma grande festa, né? E ele era filho de Nabucodonosor. Então, ele estava comendo, bebendo vinho ali, estava ali naquela festa, naquela bagunça diabólica, e de repente ele vai, fala para os seus súditos, olha, para os seus súditos, traz os utensílios que o meu pai trouxe de Jerusalém, e traga para a gente poder beber o vinho, comer de repente as carnes oferecidas aos ídolos, né? Traga para os meus convidados. Então o servo dele foi lá e trouxe os utensílios que era da casa de Deus, que o seu pai Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém. Você bem sabe o que aconteceu. Quando ele começa a usar aquilo que era de Deus, quando ele coloca a mão naquilo que não era para ser colocado, diz a Bíblia que aparecem uns dedos de mão de homem escrevendo de frente dele na parede rebocada, na parede embolsada, e ali aquela mão escreve a sentença do filho de Nabucodonosor. Por que isso, pastor? Porque ele tocou e mexeu naquilo que não era dele, naquilo que era da casa de Deus. Olha, tudo que está na casa de Deus, tudo que está dentro de um templo, eu sei que você de repente vai dizer, pastor, mas Deus disse que ele não habita no templo feito pela mão do homem. É verdade, ele habita dentro de nós, mas tudo que está dentro do templo, uma guitarra, uma bateria, um microfone, um banco, um sofá, tudo que está dentro de um templo é consagrado a Deus, é consagrado ao Senhor. Então nada daquilo nos pertence mais e não podemos tratar aqueles objetos, né, como se fosse qualquer coisa, porque a partir da hora que você consagra a Deus, é para poder Deus tomar conta e abençoar. Você não pode usar uma caixa de som hoje para pregar o evangelho e amanhã você pegar essa caixa de som, esse aparelho de som, essa mesa de som, esse microfone e você emprestar para poder alguém
bater um funk, cantar um funk. Você não pode fazer isso, porque esse objeto, esse aparelho é de Deus, foi consagrado para a obra de Deus. Bem, assim eu tenho feito toda a minha vida, eu tenho feito isso no Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Se entrar qualquer aparelho aqui, qualquer cadeira nova, né, a nossa igreja está em obra. A nossa igreja é uma sede, está em obra. Então, tipo assim, tudo que entra, nós apresentamos ao nosso Deus. E aquilo não pertence a nós, mas pertence ao nosso Deus. É coisa material? Sim, é coisa material. Mas acontece que a obra de Deus tem que ser feita com ordem e também com decência. Você concorda comigo? Se você, porventura, ficou abismado, se você ficou abismado com essa situação que eu acabei de relatar para você, você vai ficar mais ainda abismado. Olha, um pastor, um homem que se diz pastor lá na África, eu não sei se foi a África do Sul, mas lá na África, ele fez uma coisa absurda, ele fez uma coisa horrenda, de maneira que ele chama uma mulher, né, da sua igreja, um membro da sua igreja, e ele começa a conversar com a mulher dizendo que para a mulher ser batizada com o Espírito Santo, era necessário ele, como líder, raspar as partes íntimas daquela mulher. Olha como que o diabo trabalha. É isso que você ouviu. É isso que você está ouvindo aí. Ele, como um líder que para mim, ele não é líder coisa nenhuma, para mim, em particular, ele é um endemoniado, não é convertido. E o mais interessante é que a mulher vem, a mulher tira a sua peça íntima na frente das câmeras, na frente de todo mundo, e ele pega um presto-barba, enquanto outro ajudante dele, com pano ampara os pelos da parte íntima da mulher. Isso é coisa do diabo. Eu sei que você de repente vai me chamar de crente fanático, eu sei que você vai me chamar de santarrão, eu sei que você vai de repente me chamar de várias coisas, mas eu não estou nem aí para o que você fala ou o que você pensa. Nós devemos que andar em santidade com Deus. Eu me converti com 16 anos, com 50 anos de idade, até hoje estou na presença de Deus, procurando a cada dia santificar minha vida, orando pela madrugada. Não sou santo, não sou certo, tenho minhas falhas, meus pecados, meus defeitos, mas sou justificado pelo meu Senhor, daquilo que eu faço diante dele, procurando a cada dia a buscar a santidade. Porque se o ser humano dizer que é santo, que é certo, que é melhor do que o outro, ele está pecando, já pecou. Porque debaixo desse céu, todo ser humano é pecador. Mas o que leva um homem, o que leva um líder, entre aspas, fazer isso? O que leva uma pessoa, chamar uma pessoa, um membro, e de repente falar, olha, para que você possa receber o dom de Deus, para que você possa receber o Espírito Santo, eu tenho que pegar um barbeador, você tem que levantar a sua saia, tirar a sua peça íntima, para poder raspar. Seu órgão sexual, eu tenho que raspar para que você possa receber. Isso é uma blasfêmia contra Deus. E darão conta de tudo que estão fazendo. Então, quando eu trago esse vídeo, até mesmo polêmico, eu falo que é para você ficar ligado em Deus. Eu falo que é para você se apegar mais às verdades da palavra de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser enganado. Olha, então, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, o culto do beijo, e essa aberração, essa coisa fora do normal, essa coisa do diabo, pastor de Satanás, o pastor do inferno, ele fez isso lá na África. E o interessante é que pessoas que não conhecem a Bíblia, como esta mulher, e como outros, enquanto estava depilando esta irmã na frente de todo mundo, teve alguém que gritou glória misturado com aleluia. Pessoas sem juízo, pessoas que não conhecem a Bíblia. O diabo, ele não está somente enganando as pessoas fora da igreja, ele está enganando
as pessoas também dentro da igreja. Olha, se esse conteúdo, se essa mensagem serviu para você, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, para que elas também não caiam no engano do diabo, no engodo de Satanás. E embaixo do vídeo vai ter um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, que você possa se inscrever, e depois que você apertar esse botãozinho vermelho, é de graça, né? Tanto o botãozinho vermelho de se inscrever, como também do sininho, também é de graça. Você aperta o sininho, lá em cima vai vir escrito todos. Você aperta todos, porque o YouTube vai notificar você, né, quando a gente postar um vídeo aqui. E também você pode deixar o seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. E o YouTube vai entender que a mensagem que nós pregamos nos vídeos é relevante, ele vai espalhar para outras pessoas e a palavra de Deus vai chegar até outras pessoas. E eu queria também que você se pronunciasse sobre isso. Eu queria que você se pronunciasse deixando aí nos comentários uma mensagem, uma palavra. Por quê? Porque de repente a tua mensagem nos comentários vai ajudar outras pessoas que estão caindo de repente na conversa de Satanás e também na conversa dos falsos profetas. Olha, aqui no Brasil e no mundo está aí muitos falsos profetas enganando a muitas pessoas. Olha, um dia desse aí eu vi um pastor que deixou o culto rolando e depois entrou para o seu escritório e ali tinha uma câmera escondida e ali fragou ele, né, pegou ele tendo intimidade com outras meninas. Isso é coisa do diabo, coisa de Satanás. E nós, como protestantes, devemos que protestar contra essa maldição. Olha, na era da reforma, nós éramos considerados como protestantes. Depois passou os anos, fomos considerados como evangélicos. Agora estão tentando considerar a gente como gospel. Me perdoe com toda sinceridade, mas essa geração do gospel está deixando muito a desejar. Essa geração do gospel está deixando muito a desejar, está ofendendo o cristianismo e a santidade de Deus. Deus é santo e ninguém vai escarnecer dele. A casa dele é chamado casa de oração. E não se esqueça, tudo que a gente planta, certamente também vamos colher. Então que este vídeo seja para orientar você. Esse vídeo seja para poder você fazer uma reflexão. Aonde você está, qual é o pastor, o líder que você está congregando com ele, como é a família dele, como é o linguajar, o proceder dele. Por quê? Porque tem muitos falsos profetas, diz a Bíblia, que no final dos tempos surgiriam os falsos Cristo e também os falsos profetas. Se possível for, esses falsos profetas enganaria até os escolhidos. Mas aquele que é de Deus, aquele que procura ler a Bíblia, aquele que procura obedecer os mandamentos, aquele que procura orar cada dia mais, orar pela madrugada, orar de manhã, de tarde, à noite, como Daniel fazia, aquele que está sempre pronto para ouvir Deus falar, esse não será enganado. Então, não somente na África ou em outros países estão sendo enganadas muitas pessoas, como também aqui no Brasil. Abra bem os seus olhos e aguça bem o seu ouvido, né, para você ouvir somente a voz de Deus. Olha, vamos compartilhar este vídeo com muitas pessoas, porque o intuito do canal é ajudar as pessoas a sair da mão do diabo e vir para a mão de Deus. O intuito do canal é levar a verdade para a sua vida. O intuito deste canal é proclamar o Evangelho santo, genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus proteja a sua casa, que Deus guarde a nossa família e que Deus possa estar no controle da nossa vida em todo momento, em todo sentido. Fique na paz, que Deus abençoe. Coloque nos comentários aí o que você achou sobre
esse tema ou esse vídeo de hoje. Fique com Deus, Deus abençoe.